não adianta a gente ficar se esforçando num trabalho que sim. nos leva, que vai invariavelmente chegar à ruína. Uhum. Que a gente tá nesses barcos, eu dizia a mesma coisa quando eu tava num desses últimos trabalhos aí, que eu sentia que aquele barco ia... Bom, eu falava que ele tava afundando. Tá afundando, eu tô aqui tirando água pra fora, vendo uma galera botando buraco no negócio, vendo a liderança na direção do iceberg. Cara, pra que eu vou ficar fazendo, né? Pra que, velho? O fracasso já está, na minha opinião, fadado. Uhum. Então, pra que eu vou me esforçar? E aí? Mas daí a galera te interpretava mal porque tu tá tirando a aguinha do barco? Cara, eu não, porque eu parei cedo de me esforçar, sinceramente, assim. Eu vi, na verdade, o que aconteceu? Eu vi que o negócio ia cair. E eu fiquei lá mais uns 2 meses. Fazendo o mínimo. E daí a minha esposa estava trabalhando numa escola de inglês, de uma amiga nossa. E eu, cara, vou ver se essa amiga aí não quer me... A dar um abraço pra ela. Se ela não quer me contratar como professor de inglês. E a dar show, Cris, vamos lá. Vamos fazer... Vem dar aula de inglês. Daí eu fiquei com ela lá, dando aula com ela uns 2, 3 meses também. E daí cara, quer saber, eu preciso me expressar, preciso ser eu preciso achar o meu porquê, preciso achar o meu propósito, por que eu tô dando aula de inglês, uma coisa mais profunda. E foi aí que eu abri o Aqui Se Fala, aí que eu comecei a desenvolver esse método, porque eu precisava de uma coisa mais profunda, não só ensinar inglês. Ensinar inglês qualquer, né? Uhum. Qualquer um ensina. Não, qualquer um ensina é um exagero. Mas, se tu for ver aí, até, em qualquer escola, cara, tem professor de inglês traumatizando criança aí, adoidado. Tem professor de inglês traumatizando adulto aí, adoidado, sabe? Uhum. E é isso, tipo, ensinar inglês não é muito raso, é muito, muito superficial. Eu quero mudar o mundo, né? Tem uma música do Emicida que ele fala, só água na geladeira e eu querendo mudar o mundo. E no final das contas tava meio assim, só água na geladeira é um exagero, mas eu tava num emprego super bom, ganhando em dólar, ganhando bem, melhor que eu já tinha ganhado na minha vida. Uhum. E eu via que a empresa estava afundando. Daí eu pensei, eu vou ficar aqui, vou afundar com a empresa, vou pegar o meu barquinho depois, né? Porque eu vou surfar nessa onda, vou pegar aqui o meu barquinho e depois vou sair e vou deixar afundar. E eu pensei, cara, não vou perder vida, cara. Não vou ficar esperando o barco afundar ou bater no iceberg. Não vou, cara. Esse barco, mesmo se estivesse indo para algum lugar, nunca estaria indo para o lugar onde eu quero ir. Nunca. Em nenhuma ocasião. Então não faz sentido nenhum eu estar naquele barco. Não faz sentido nenhum eu estar naquele barco. Quando é que tu percebeu isso? Porque quando tu percebeu, foi 2 meses, foi isso que tu ficou ali? E foi exatamente naquele momento que tu percebeu e tu já saiu fora? Não. Ou tu percebeu que tava afundando? Ou tu percebeu que tu não queria estar naquele barco? Assim, eu vi uma ilha, que foi essa amiga nossa, Dal. Uhum. Eu vi uma ilha. Cara, eu vou remar até aquela ilha. Eu vou nadar até ali, velho. Porque aquela ilha, pelo menos, não é esse barco. Aquela ilha eu tenho chance de... mais chance de sobrevivência. Eu cheguei naquela ilha, eu achei muita coisa boa naquela ilha. Eu achei ali alunos, eu achei propósito. Não era o meu propósito, mas eu achei propósito. Uhum. Alunos, trabalho, conexões... me reconectar com o professor, porque eu estava parado sem ensinar fazia vários anos. Então ali eu achei tudo que eu precisava para sobreviver, né? Só que eu não podia ficar naquela ilha, porque senão eu ia ser um náufrago que ia viver numa ilha. A ilha me dá tudo. Você assistiu o filme do Pi, do menino que ficou preso com o tigre no
Não sei se eu assisti, mas eu tenho reflexos desse filme. Ficou preso dentro de uma canoa, né? Não sei se... É isso. Uhum, sim, sim. As Vidas de Pi. Não, É alguma coisa nesse sentido, Né? mas eu lembro do filme porque foi premiado, teve um monte de coisa lá. Exato. As Aventuras de Pi, pronto. O nome dele era Piscine, que... Curiosidade de um viciado em línguas, tá? Piscine é piscina em francês, mas em inglês fica parecido com pissing, que é fazendo xixi. Então ele sofria muito bullying quando era pequeno. É uma besteira. É uma curiosidade que não tem nada a ver. Mas de qualquer maneira, nesse filme, ele chega numa ilha que dá tudo pra ele. E ele percebe que essa ilha, aos poucos, o está consumindo. No sentido de que, mesmo que a vida te dê tudo que tu precisa, se a gente está satisfeito com o básico, que é comida, bebida, um lugar para dormir, uma cama quente, a gente vai continuar na ilha. A gente não vai sair. A gente não vai explorar mais. A gente vai sobreviver. E a ilha, o tempo, a idade, a velhice vai nos consumir. E a gente vai continuar na nossa ilha simplesmente sobrevivendo. É uma vida justa, é uma vida aceitável, é uma vida honrada, mas não é a vida que eu quero. Eu não quero ficar na ilha. Então eu pensei, eu preciso construir um barco. Eu preciso construir um barco. E foi aí que eu comecei a construir o meu barco, que essa é a minha escola agora, meu método aqui se fala. Durante 3, 4 meses, eu remei o meu barco, sem saber pra onde é que eu tava indo. Cara, é difícil, né? Mas pelo menos eu não tava na ilha, né? Sim. Pelo menos eu não tava na ilha. Comecei a remar o meu barco. Num primeiro momento, eu tentava pegar qualquer coisa que aparecesse na minha frente para me alimentar. O que passasse eu tava pegando. Tartaruga, tubarão, qualquer coisa que viesse, velho, porque eu preciso sobreviver. Sim. Eu preciso viver. Necessidade básica, né? Eu preciso pagar as contas. Sim. Eu tenho uma filhota de 4 anos, né? Eu tenho uma esposa, graças a Deus, esposa. Sofia, eu te amo demais. Ela abraçou a causa. Cris, vamos. Uhum. Eu seguro as pontas enquanto tu acha pra onde é que o barco vai ir. Uhum. E ela trazia aquilo que a gente precisava. Eu continuava matando uns peixinhos, continuava pegando umas pombas, né? E nesse final de semana, agora 5 dias atrás, 3 dias antes do meu aniversário de 39 anos, eu participei de uma imersão com o Leandro Ladeira, que ele é especialista em produtos digitais e tal. E esse cara me inspirou de uma maneira tão absurda que foi quinta, sexta e sábado a imersão dele. Eu fiquei lá todos esses dias, eu escutei tudo que ele dizia, eu fiz tudo que ele dizia para fazer. E quando acabou, no domingo, eu queria mudar o mundo muito mais. Eu consegui ir. Eu finalmente vi que para onde é que eu tinha que levar aquele barco. Eu finalmente percebi, cara, é lá, velho. E, assim, o horizonte é água ainda, né? Uhum. Eu não sei onde é que eu vou chegar, mas eu sei exatamente a direção que eu quero tomar. Nunca foi tão fácil remar quanto nesses últimos dias. Vão ter momentos que eu não vou ver o horizonte, que eu vou cair, né? Mas hoje está sendo muito fácil remar. O que aconteceu? O que eu preciso para sobreviver tem vindo até mim. Pessoas que acreditam no que eu acredito. Eu sou um professor que não quer ter alunos e que não ensina nada para ninguém. Eu não acredito. Hoje mesmo eu cheguei a essa conclusão. A palavra aluno quer dizer sem iluminação. Uhum. Quem sou eu para trazer iluminação para qualquer pessoa? Olha a cara desse maluco, velho.
aqui, tá ligado? Uhum. Não sou ninguém, velho. Ninguém é, no final das contas. Somos todos iguais, né? Eu não quero ter alunos, eu quero ter clientes, quero ter parceiros, Uhum. eu quero ter seguidores que vão me seguir lá no Instagram, que vão acreditar naquilo que eu acredito, né? E eu digo que eu não ensino nada pra ninguém, porque eu acredito que cada um aprende, né? Não vou ser eu, velho, não adianta. Eu posso passar aqui o dia inteiro te explicando qualquer coisa que eu quiser te explicar. Se tu não tiver a fim de aprender tudo, não vai aprender. Por isso eu digo isso. Então, a vida tem me trazido, nesses últimos dias, impressionantemente bem, não porque eu acredito muito a palavra coincidências, para quem não acredita em coincidências como eu, ela vira sincronicidades. É o universo te mostrando aquilo que ele quer para ti, te mostrando o teu caminho. Como é que eu vou saber que eu tenho que ir para lá? Se tu não consegue ver o horizonte, tu tem que sentir, tem que ouvir o teu coração sabe muito mais. Então essas sincronicidades me mostrando que eu tô no caminho certo. Pessoas maravilhosas querendo ser meus clientes, vindo aqui no teu podcast, né? Que é uma coisa que massa pra caramba. A galera aí escutando, é um prazer estar falando pra essa galera. Quero que vocês falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas isso que ele falou não tem nada a ver, que bom. Que bom você tá pensando, velho. Uhum. Né? Sim. Ô, Crisito, teve uma... Sim, a gente fala que quando a pessoa tá num emprego que é mais tóxico, assim, que sabe que tá num momento ruim, ela tem várias opções. Uma é sair fora daqui, que eu não quero continuar. A outra é, cara, eu vou... Às vezes a pessoa nem estoca, então ela continua lá, né? Tipo, igual o sapo na água, né? Na água quente. Isso, né? Ele vai se transformando ali, vai adaptando o calor e morre ali. Ou ele vê, enxerga e fala assim, cara, eu vou trabalhar aqui até um ponto, mas vou trabalhar em paralelo aqui também não, pra poder sair daqui, né? Porque daí tem momentos que são um pouco mais fáceis de fazer essa transição, mas tu chegou e já, cara, vou na cara e na coragem. Eu tinha uma rede de apoio. Tinha minha esposa, meus pais, eles estão comigo sempre. Eu cheguei pra eles e falei que eu quero fazer isso e eles bancaram também. É isso aí, velho. Né? Se der treta, a gente tá contigo. Né? Isso é muito bom. Porra, né? Tu ter uma rede de apoio. Isso é fundamental, né, cara? Pra mim, o pior, e é o que eu vejo a grande maioria das pessoas fazendo, é não acreditarem na sua capacidade. Eu vejo muito pessoas que hoje fazem aula comigo e não acreditam na sua capacidade de aprender, por exemplo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é inspirar essas pessoas, como eu fui inspirado nesse final de semana pelo Ladeira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar que a gente pode sair dali. Porque esse é o ponto. A gente acha que não pode. Por que tu vai ficar remando pra fora, esperando o barco afundar, se tu vê que ali do teu lado, se tu remar um pouquinho, tu vai chegar num barco muito melhor que tá indo pra onde tu quer ir? Se tu não acredita que tu consegue sair daquele barco, velho. Daí eu vou sobreviver o máximo que eu conseguir aqui dentro, porque depois eu não tenho certeza se eu vou chegar a algum lugar. A incerteza. A incerteza da própria capacidade. Porque se tu tiver certeza de que mesmo que se der tudo errado, tu vai sobreviver, tu vai dar jeito, né? Tu vai continuar fazendo. Tu vai sair, tu não vai ficar naquele barco. É a minha opinião. Tu não vai ficar num barco que não vai te levar a lugar nenhum. E é claro que é muito fácil falar isso quando tu tem uma rede de apoio. Muito fácil. Pra mim, né? Pô, eu tenho uma rede de apoio, eu tô vendo aquele barquinho, eu vou, porque no final das contas, se eu estiver me afogando, alguém me tira dali. Alguém joga uma boia ali e te salva. Exatamente. Eu tinha certeza que eu não ia morrer, né? Tinha certeza que eu ia continuar tendo uma casa pra morar, que eu ia continuar me alimentando bem, né? Minha filha hoje tá numa escola pública, graças a Deus, uma baita de uma escola pública super boa, assim, sabe? Tipo, que não tem o que reclamar, maravilhosa.
Minha esposa trabalhando bem também a Sofia, minha esposa, continua trabalhando com a Dal nessa escola de inglês. Então, mas mesmo com tudo isso, com toda essa rede de apoio, eu demorei uns 3, 4 meses para acreditar em mim verdadeiramente. Eu falo, né, que quando a gente traz esse papo pra cá, né, que a gente precisa olhar realmente e falar, cara, isso aqui não é pra mim, eu preciso sair fora. Eu falo que a gente tem que entender que se a pessoa é o provedor da família, se não tem rede de apoio, também não dá pra fazer loucura. Por mais que esteja num ambiente ruim, tu tem que parar, tem que pensar como é que tu faz essa transição, né? Ou tu faz um pé de meia, que eu sempre falo, o dinheiro manda, não tem como. Ou tu faz um pé de meia ali pra chegar num momento, cara, economiza o máximo que tu pode, tá no ambiente que não tá ruim, cara, vai ter que economizar, né? Vai ter que deixar de gastar muita coisa, faz um pé de meia ali pra te poder ter um plano de saída, procura um trabalho paralelo pra que tu possa ter um plano de saída, porque não dá pra te chegar e falar assim, ó, cara, aqui tá acabando com a minha saúde, tá acabando com a minha saúde mental e depois tu vai sair e vai se colocar num outro problema, que é não ter dinheiro pra lidar com os boletos que vão vencer. Ou até ser obrigado a pegar um outro trabalho pior, porcaria, exatamente. Né? Exatamente. Então, porra, fiz todo esse esforço, gastei a minha energia, minha grana, e aí tô numa porcaria pior do que a que tava antes. Exatamente. Então, assim, se o cara tem um pé de meia, ou se não tem, ele tem que fazer pra poder escolher, cara. Falar assim, ó, eu não quero estar mais aqui. Alguém vai falar comigo alguma coisa? Cara, quero que se foda. Vou sair fora e foda-se. Mas pelo menos vai poder escolher, né? Escolher um lugar melhor ou investir na sua própria carreira, fazer um negócio sozinho. Porque se tu for começar a investir na tua própria carreira, tu não vai ter dinheiro do dia pra noite, né? Tu tá nessa luta aí, tu viu? Cara, é difícil, cara. Porque às vezes o cara acha assim, ó. Ah, não, porque eu tenho um amigo que compraria, eu tenho um conhecido que compraria. Não, porque ninguém faz. Ou porque, todo mundo tá fazendo, tá ganhando dinheiro. Mas a realidade não é bem essa, né? Cara, o que eu senti? Que o negócio só começou a rolar quando eu acreditei em mim. Cara, e é doido, porque antes eu fazia, mas sempre com medo. Será que eu vou ter aluno? Será que alguém vai querer estudar comigo? Será que eu sou um professor bom o suficiente para ensinar essa galera? Pô, eu faço um monte de erro de inglês, eu não entendo um monte de coisa, sabe? Pô, quem é que será que vai querer estudar comigo, velho? Agora, a partir do momento que eu descobri profundamente, velho, quem eu sou e pra que eu sirvo, eu não me preocupo mais, cara. Eu não me preocupo mais nem se eu não tiver onde morar e o que comer. Isso não importa mais, velho. Se a minha filha, minha esposa, estiverem do meu lado e a gente não tiver onde morar e o que a gente vai comer, mas a gente tiver profundamente alinhados com os nossos valores, tu pode estar em qualquer lugar do mundo, pode estar fazendo qualquer coisa que tu vai estar bem. Hoje eu penso, é fácil pensar assim quando ainda não rolou, mas, né? Sim. Isso, daqui a pouco, né? Sim, exatamente. Né? É fácil pensar assim, enquanto tu tá tudo bonito ali, mas daqui a pouco... Mas a gente dá jeito, né? A gente dá, velho. Essa que é a parada, a gente dá jeito pras coisas, pô. A gente dá, a gente acredita na gente, profundamente a gente vai dar jeito. Por quê? Por que a gente espera tanto? Por que tu espera tanto pra procurar um outro emprego? Eu acho que o que tu falou, cara, tem muito sentido, assim. A gente não confia no nosso próprio potencial, né? A gente acha que a gente é insuficiente pra fazer alguma coisa. Que precisa de um curso. Que daí entra exatamente na insuficiência, né? Tu acha que precisa de alguma coisa a mais pra te poder realmente dar aquele pontapé. Então, mas não, acho que o que tu falou ali, cara, se tu confia na parada, se confia em ti, e vai ter alguém. Só que pode ser que demore, né? Cara, as coisas acontecem no tempo que tem que ocorrer, né? As coisas acontecem no tempo que tem que ocorrer. Só que o que acontece? Ao invés de trabalhar para procurar um emprego ou para se especializar, por que não trabalhar em acreditar em si mesmo? Fazer uma terapia, por exemplo. Eu acredito nisso, eu faço terapia já faz 1 ano e meio. E eu acho que a terapia que eu fiz me ajudou muito a ter coragem de tomar essas decisões, né?
Porque no final das contas, desde que eu larguei meu emprego, a Sophie cresceu no dela. Por exemplo, porque, cara, as coisas foram rolando. Eu tive 2 alunos novos essa semana. Que começaram, 2 colegas da UFSC. Eu vou ser o terceiro, então. Se Deus quiser, eu tô esperando, né? Então, espero que sim, velho. Eu acho que, cara, hoje eu tô apaixonado pela minha aula, velho. Eu tô apaixonado pela minha aula. Antes de entrar numa aula, que tesão que eu tô pra entrar nessa aula, velho. Tesão de entrar na aula. Hoje tive uma aluna que tem mais dificuldade, sabe? Meu Deus, olha eu sendo depois o... Cara, a aula foi demais, velho. Eu tive um aluno dificílimo. Cara, são esses alunos que nos fazem um melhor guia, sei lá, o professor, eu gosto da palavra mentor, eu gosto da palavra, um coach. Eu sou um coach de inglês, eu não sou um professor, eu sou um coach. Cara, eu acho que coach pior, é que eu acho um ótimo nome. Eu acho um coach... Mas e a tua aluna, como é que foi? Cara, não, é basicamente isso, estava eu inseguro antes de entrar na aula, por saber que e ela também tá voltando depois de meses sem aula. Estava eu inseguro por não saber o que eu vou fazer, sabe? Ela entrou na aula e a aula foi uma das melhores aulas que eu dei na minha vida. Porque eu percebia a sincronicidade das coisas, porque eu percebia os sinais que... Chame do que quiser, Deus, universo, Alá, Buda, energia. Você pode chamar do que você quiser, velho. Mas eu gosto de acreditar. E eu tenho seguido essa energia. Ela me trouxe insumos, me trouxe sinais, e eu podia ter ignorado todos esses sinais e feito uma aula clássica. Então tá, então vamos pegar isso aqui, vamos fazer isso aqui, você vai aprender. Só que eu fiz uma aula muito mais difícil, uma aula muito mais acima do nível dela, porque, de novo, ninguém ensina ninguém, todo mundo aprende. Eu espero simplesmente inspirar. Se ela sair inspirada daquela aula, se eu passar 1 hora contigo e a gente falando em inglês, e depois tu sair da aula cansado, de saco cheio, que acha que não vai acreditar, como é que tu vai estudar o resto da semana? Tu não vai, velho. Tu não vai. É melhor que eu não fale uma palavra de inglês contigo durante a nossa aula, mas tu saia dessa aula inspiradíssimo, escutando música a semana inteira, né? Pensando em inglês, como é que eu digo isso em inglês? Como é que eu digo isso aqui? Daí tu vai me mandar uma mensagem, hello, how are you? Sabe? Tu tá aprendendo muito mais do que tu vai aprender naquela 1 hora. Eu já me perdi, agora eu me perdi mesmo. Deu uma voltona, né, cara? Fui longe pra caramba. Esse é o problema de ser eu. A gente dá um rolezão, cara. A gente já deu a volta ao mundo e chegou na mesma ilha. É que essa ilha era boa, né, cara? Eu gostava. Tinha um monte de coisa gostosa nessa ilha. Mas aqui não tem problema não, filho. Aqui o papo é solto, é papo de boteco. E eu falaria numa mesa de boteco, tá tudo certo. Não é, velho? O inglês, eu tenho... Já fiz algum tempo cursinho. Eu comecei tarde, né? Por N motivos, enfim, que nem cabe. Mas comecei tarde, depois do final da faculdade, daí eu fiz cursinho, assim, do zero e tal. Aí eu ia e voltava, daí, tipo, veio pandemia, daí ficou sem curso. Aí depois, no meio da pandemia, tipo, a internet do pessoal não colaborava e era aula conjunta, daí a aula já não rendia, daí para, de volta e vai. Enfim, depois eu parei. E a gente foi viajar agora. E, cara, assim, pra quem não tinha nada, já adulto, né? E chegar lá e poder se comunicar, nem que seja o básico, né? Tipo, a gente reservou um espaço num rooftop. E daí a gente chegou lá embaixo, reserva no nome de quem? Heloísa, quantas pessoas? Daí a gente já falava... então beleza, vai subir lá, daí a gente chegando lá, não, ali é o banheiro, ali tem água, o cardápio tá aqui, sabe? Cara, o básico. Mas tu conseguir falar o básico, fala, cara, estamos falando inglês. Tá ligado? Top demais. Cara, massa top demais. E tu se sente assim, ó, tipo, muito muito massa, velho. A gente foi no jogo depois lá em Gales. E daí,
tinha hora que a gente conseguia se comunicar e tinha hora que não, assim, porque a palavra não vinha. Mas eu sou muito desinibido, então foda-se, eu tentava ali. Cara, teve uma hora que 2 gurizões falaram comigo ali, eu falei, travei. Olhei pra eles e travei. Não lembrava a palavra, travei, queria lembrar. Tipo, eles pediram qual que era a direção pra poder pegar a bola, o brinde, né? Que tava com a gente. Eu olhei pra eles, oi, tudo bem, não sei o quê. Travei. Fiquei tentando lembrar, e a Heloísa do meu lado, tentando lembrar, daí eu falei só no final assim, ó. Left. Eles falaram, obrigado, divirtam-se, vai-se embora. E começaram a rir assim, foram-se embora. Aí a Heloísa rindo também, eu falei assim, quero que se foda. A comunicação é isso aqui, ó. O cara falar, o cara sabe o que é. Eu não tenho vergonha, desinibido assim, mas tem pessoas que tem, né? Mas, cara, muito legal, assim, tu sair do não ter nada e conseguir entender, ainda mais o inglês, né? Que é a língua mundial. Cara, eu me senti assim, ó... tô nas nuvens, mas eu quero mais, sabe? Quero poder falar bem. Sim. Tipo, ouvir as pessoas passando na rua, saber que tá falando, como se fosse normal, assim, sabe? Eu se um pouquinho é bom, tu imagina quanto que é muito, né? Sim. É que nem o primeiro salário, o cara ganhou 500 pila lá no estágio. Pô, mas é meu, cara. Imagina quando o cara estiver ganhando, sei lá, né? Quanto no nosso potencial, né? Mas assim, por isso que eu tô falando, a gente vai fazer ainda, né? Só porque já te contei ali a situação. Eu lembrei. Pelo que tu me falou, tu já tá bem melhor que tu imagina. Bem melhor que tu imagina. Né? Não sei, cara, pode ser. Ser desinibido é uma das melhores coisas pro cara aprender inglês. Por que eu aprendo inglês, velho? Eu sempre brinco porque eu sou sem vergonha. Sabe, cara? Eu só aprendi inglês pra caramba. Eu falo 5 línguas. Hoje eu esqueci uma, né, velho? Eu falava Libras também. Falava, né? Eu sabia Libras. Eu não sei mais. Mas, cara, como é que eu aprendi? Eu não falo bem nenhuma delas. Nenhuma delas. Nem o português. Mas, eu me comunico em todas. Porque, de novo, eu sou sem vergonha. Não tenho vergonha de falar. Isso é uma das primeiras coisas, cara. E eu lembrei como é que conectava o assunto. Ambos esses novos clientes que eu tive essa semana, eles me reportavam a mesma coisa, que era não consigo, não sei, não sou capaz. Um deles repetiu, eu diria que mais de 10 vezes em uma hora, preciso de mais vocabulário. Sendo que o cara voa. Se eu tivesse o inglês dele, sei lá, eu nunca teria feito aula de inglês, né? Assim, eu disse isso pra ele, cara, assim, ó, tu só precisa de aula de inglês pra que tu acredite na tua capacidade. Ele não precisa, pelo nível de inglês, ele não precisa. Ele precisa criar confiança nele, né? E é isso. Eu preciso de mais vocabulário, eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais tempo de experiência na minha área, eu preciso de um diploma, eu preciso de dinheiro para abrir o meu negócio, eu preciso disso, Nunca faz nada, porque a gente vai estar sempre pensando, precisa. Depois que eu falei com o Gui, Gui, beijo Gui, eu descobri um lema para levar para mim. Que veio em inglês, obviamente, né? Do what you can with what you have. Faça o que você consegue, o que você pode com aquilo que você tem. E eu pensei que isso é pro inglês, né? Cara, se tu sabe 10 palavras, use as suas 10 palavras. Se tu sabe 20, use as 20. E, naturalmente, vão começar a vir as outras, se tu usa aquelas, né? Agora, não sabe nem usar as 10 que tu tem, tu tem uma caixa com 10 ferramentas, tu não sabe usar nenhuma, tu vai ficar comprando ferramenta nova? Me desculpa, mas eu acho isso burrice, tá ligado? Tipo, cara, aprende a usar essas ferramentas aqui, depois que tu aprendeu a usar essas ferramentas, tu compra ferramentas novas. Mas eu quero construir uma casa, tu sabe construir uma caixa? Não. Tu constrói a caixa, né? E eu acredito que isso se reflete no mercado de trabalho, que a gente sempre acha, mas isso que eu quero fazer não vai ter nenhuma empresa que gosta. Isso que eu sei não é o suficiente para eu ganhar o salário que eu estou ganhando hoje, né?
ninguém vai pagar para eu fazer o que eu gostaria de fazer, né? Eu tava vendo o Clóvis de Barros, que é aquele filósofo careca, né? Narigudo. Narigudo, exato. Pobre do Clóvis de Barros. Característica. Característica. Eu sou dentuço. O Clóvis de Barros falando sobre o pai dele. Um pai que o filho dele queria ser professor de história. E esse pai chegou e falou com o Clóvis de Barros e disse: Clóvis, me ajuda, porque o meu filho quer ser professor de história. E o Clóvis de Barros: e aí, qual é o problema? Ele nunca vai ser rico. o cara, ele era dono de uma dessas empresas lá do centro do Brasil de agronegócio. Um milionário, sei lá, do agronegócio. E daí, ele nunca vai ter dinheiro. Daí, tu tá dizendo pro teu filho que ele nunca vai ter sucesso se ele seguir o coração dele. E daí tu pensa um professor de filosofia, como o próprio Clóvis de Barros, famoso no Brasil inteiro. Imagina se o pai dele tivesse dito pra ele: cara, tu não vai chegar em lugar nenhum porque tu é professor de filosofia. Então a gente já começa de berço. A gente é criado e a gente cria pessoas que não acreditam no próprio potencial. Então, pra mim, hoje, se tu quer sair da porcaria que você tá, pra não falar outra coisa, a primeira coisa é acreditar que você pode. Acreditar no seu potencial. Acreditar que o que você tem pode te tirar. E hoje eu tenho buscado ao máximo viver isso. Cara, a gente vem falando com... Eu venho falando com o pessoal da nossa idade, que, pô, inclusive, coincidentemente ou não, estudou ali com a gente, né? Uhum. Cara, e a galera tá nessa pegada, assim, tipo, pô, não é o fato de trabalhar pra outra pessoa, é o fato de não estar satisfeito no meio que tá envolvido, né? E eu acho que eles vêm falando muito de propósito. Uhum. Eu amo essa palavra. Cara, não sei se a nossa geração, os millennials, não sei se a gente chegou numa etapa da vida que tem que olhar pra propósito, tipo, tem que fazer sentido. Porque parece assim, ó, e pode ser minha bolha também, tá todo mundo olhando pra propósito, velho. Tipo, todo mundo quer fazer alguma coisa. Maravilhoso, parabéns. Se você tá pensando no seu propósito, eu acho que você tá no caminho certo. Todo mundo quer fazer alguma coisa que tem que ter sentido, assim, sabe? Que senão... E abre mão de ganho isso, vou abrir mão. Tipo, sabe, o dinheiro ele deixou de ser a ferramenta final e o sentido de ter aquilo, sabe, qualidade de vida, saúde, principalmente mental, vem crescendo muito. Tipo, o burnout não falava até um tempo atrás, sabe? Então, assim, eu acho que a galera da nossa idade, os millennials, talvez, estão nessa pegada de propósito e tal. Eu acho que realmente tem que... não tô dizendo que tem que ser louco e cara, vou largar tudo aqui porque meu propósito é maior que tudo. Tem que fazer sentido também, né? Sim. Parar pra pensar e ver um momento de vida, entender. Sim. Pode ser que tu não... Propósito que tu tem, pode ser que tu consiga fazendo de um jeitinho, de outro, né? Não é também 880 as coisas, né? É difícil achar propósito, né? É por isso que hoje é a era dos coaches. Porque o coach vai te dizer qual é o teu propósito. O coach vai te dizer pra onde é que você tem que estar indo. Aqui, ó, o mercado está maravilhoso pra aquele lado, tem muito dinheiro lá. Se você for pra aquele lado, você vai ganhar muito dinheiro. Mas ninguém te pergunta quem tu é, ninguém te pergunta o que tu quer, ninguém te pergunta o que vai te fazer acordar amanhã com vontade de fazer aquilo. O que tu faz com que tá com vontade de fazer aquilo, sabe? E nós provavelmente não vamos nos aposentar, né? A Previdência já quebrou. E as pessoas, muitas delas, pensando em aposentadoria. Se tu nunca vai se aposentar, o que tu vai trabalhar? Tu vai trabalhar com alguma coisa que tu vai ter propósito. Vai ser fácil sempre? De jeito nenhum. Só porque tem propósito vai ser fácil? Mas nem com a banda. Às vezes vai ser até mais difícil. É que nada é fácil, né? Eu acho que, tipo, nada é fácil. Acordar não é fácil, pô.
Tá ligado? Que é uma eu coisa não sei, simples. velho. Pra mim, depois que eu tenho um propósito, eu acordo com tanta vontade, velho, que eu levanto da cama assim, ó. Uá! Mas não é sempre. Tipo, pode ser Não, fácil por um não, momento, mas não é com fácil. certeza não, né? com certeza. Tipo, respirar é fácil, vez ou outra ainda, que às vezes tu faz no automático, mas tu para pra pensar, já começa a ficar um pouco mais difícil. Isso. Não existe facilidade, né? Cara, que é fácil, né, John? Por que tu puxa o ferro cada vez mais pesado? Porque é gostoso, cara. Pô, daqui a pouco, nossa, velho, hoje eu levantei 200, que massa. Que massa. Não doeu? Doeu. Não foi difícil ir pra academia naquele dia que tu tava, às vezes, até gripado, mas não, cara, eu vou, pô, porque eu acredito que isso é a melhor coisa pra mim, é uma coisa que me inspira. Eu tô feliz de estar lá. Eu quero ser um colega melhor pros meus colegas de equipe, porque tu sabe que a tua equipe vai se beneficiar de um colega de equipe forte, de um colega de equipe bem fisicamente, né? É bem isso. E isso é propósito também, cara. Tem uma frase do Marcos Aurelius, né? O estoico. O estoico. O estoico, tu né? fala bastante coisa, eu já peguei ali. Pra mim, o estoico é Marcos Aurelius. Eu amo o cara, velho. Eu acho as filosofias deles maravilhosas. É, legal mesmo. E ele diz, o que não é bom pra a colmeia não é bom pra abelha. Uma coisa que, pra mim, leva propósito é o benefício da colmeia. Qual é a nossa colmeia? Qual é a nossa colmeia? Olha, pode ser que eu seja egoísta, mas a minha colmeia é minha família. O grupo que eu tô inserido ali, né? Não sei. Se tu cuidar da tua família e da tua colmeia, e amanhã houver uma guerra no Brasil, de nada vai adiantar. Tua colmeia tá bem estruturada. Não que a gente não tenha... Eu acho que a gente tem que começar de dentro pra fora. A primeira pessoa que a gente tem que cuidar é da gente mesmo. Depois a gente vai cuidar do que tá do nosso lado. Sim. Eu não posso ser um pai melhor se eu não me conheço, se eu não me cuido, se eu não como bem, se eu não faço exercício, né? De fato. Então, sim, a colmeia, né? Fazer o nosso papel, isso é o nosso papel. Mas a nossa colmeia, na minha opinião, hoje é o planeta Terra. Essa é a colmeia. Porque fala-se muito de meio ambiente. Por que fala-se muito de meio ambiente? É a nossa colmeia. E o propósito é tão interessante que o propósito... É muito fácil falar de propósito para trabalho, né? Porque eles estão pensando só em dinheiro, né? Agora, propósito tem que estar em todas as coisas da tua vida. Concorda? Sim. Tu vai fazer exercício porque tu quer ter uma velhice melhor. Pode ser. Não sei se eu concordo 100% aqui, tô pensando. Não, mas aqui. então vem. Não sei se tudo tem que fazer com propósito, às vezes. Me diz uma coisa que a gente faz sem propósito. Isso aí que tu tá pensando, tem que fazer com propósito também. tem que fazer com o propósito da conexão de tu e da tua esposa. Vocês vão ficar mais da tua namorada, né? Ou não sei, namorada. Minha noiva. Da tua noiva, desculpa, da tua noiva. eu até curti o post, cara. Eu curti o post, porra, Cris. Tu curtiu o post, velho. Curti mesmo, eu tinha que saber essa. Pra conectar-se, pra ir mais profundamente a sua intimidade, não só a intimidade física, mas a sua intimidade, né, intelectual. Por que a gente fica tem vergonha de ficar pelado? Porque a gente tá exposto, não é? A gente tá exposto. A gente tá muito mais exposto quando a gente tá pelado. Por que tantas pessoas sonham que estão peladas? Tu tem vergonha de ficar pelado? Cara, depende da situação. Depende da situação. Eu até agora, eu nunca fui numa praia de nudismo, mas eu tenho vontade, cara. Eu acho que é uma experiência que deve ser muito interessante. Eu só não vou ainda porque eu não tenho maturidade pra ir. Se eu tivesse maturidade, eu ia, cara. Amanhã, mas eu ainda não tenho, velho. Eu ainda... Não, mas... Né? Pode ir tranquilo, porque
a hora que tu chegar, tu vai ter maturidade Vou ter? suficiente. Então é isso aí. Acho que não tem. Tu já foi? Já? É isso aí. Então, né? Mas eu não fiquei nu, né? Mas assim, a gente talvez imagina uma coisa, mas a coisa é bem outra, completamente diferente. Não, mas Não, eu acredito no naturismo como naturismo, né? Que dane-se a beleza, né? Eu acho isso até um dos grandes problemas da sociedade, é a sexualização, né? A supersexualização, para mim, isso é um dos grandes problemas das sociedades atuais. A gente... tudo de violência contra a mulher que a gente vê hoje em dia é porque o homem ele é supersexualizado. Supersexualizado. Ter uma relação saudável, uma relação sexual saudável com a sua parceira, com o seu parceiro, é bom pra colmeia. É bom pra colmeia. O teu parceiro vai estar mais controlado, a sexualidade dele, não vai ficar olhando as mulheres na rua como pedaços de carnes porque ele tá satisfeito, né? Não é. Pode ser. Né? Se tu tá com fome e tu passa na frente de uma churrascaria... Puta, que exemplo horrível, né, cara? Vai ter que cortar essa, Will, porque tá horrível esse exemplo, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. As feministas vão me comer vivo, cara. Ai, Jesus. Eu tentei dar um toque, né? Não sei. Bom. Cris. Se você tem vontades, é muito mais fácil de ser tentado. Se você tem vontades. Se você está satisfeito, é muito mais fácil de controlar a tentação. Quase. Não, mas fica safe, entendi. Né? É mais ou menos isso. Mas é que daí, nesse caso, por que eu não acho que eu concordo? Que daí joga muita responsabilidade pro outro, né? Tipo, eu acho que tem que vir da própria pessoa essa... Se tu não tá satisfeito, tu não pode sair comendo. De jeito nenhum. Tipo, vamos falar de comida, alimentação, né? Não. Tu tá em casa, se tu não comeu em casa... Caiu no mesmo buraco, agora tá eu e ele no mesmo buraco, pelo menos. Tu não pode, tipo, porra, não comi em casa. Não vou sair por aí comendo tudo que vem pela frente. De jeito nenhum. Tem que ter esse controle a própria pessoa, entendeu? Depois que eu falei que eu acho que não concordava. Não é. Sim. Então, mas nesse sentido... Eu concordo plenamente. Eu acho que isso é um absurdo até. Propósito. Alimentar. Se tu não come com propósito, tu vai comer merda. Vai comer porcaria. É que eu acho que daí fica, no meu ponto de vista, fica um pouco tudo muito sobrecarregado pra tudo ter propósito. E às vezes eu não quero ter propósito. Às vezes eu só quero ficar de boa. Uhum. Tipo, entende? Como é que tu fica de boa? O que tu faz quando tu quer ficar de boa? Cara, eu sento em algum lugar e fico parado sem fazer nada. Esse é muito então de tu boa. medita. Isso é meditação. Maravilhoso. Pode ser. Maravilhoso. Eu gosto de tentar a cabeça vazia, assim. Por quê? Não sei, cara. Eu acho que a cabeça não fica vazia, tá? Porque eu fico pensando várias coisas. Entendi. Mas eu acho que é um momento de autoconhecimento, de saber o que tá acontecendo comigo naquele momento. Maravilhoso. Assim, Maravilhoso. Vai ficar pensando. E tu faz isso com propósito ou sem? Tu faz isso para algum motivo, com o objetivo de atingir algum... Não, é inconsciente. É inconsciente. É inconsciente. Simplesmente tu precisa daquele momento. Exato. De ficar em algum lugar, sei lá, observando a natureza. Isso, olhando por nada. Pro teto da tua casa e, sei lá, bota um som. Pra televisão ligada, passando alguma coisa. Cara, televisão ligada, passando alguma coisa, eu acho ultra perigoso, velho. Por quê? Porque isso acontece para pessoas que não têm propósito. Cara, Instagram é uma merda para quem não tem propósito. Isso aqui é um labirinto infinito para quem não tem propósito. Se tu abre um Instagram sem propósito, tu vai perder 15 minutos, meia hora, se tu não tiver propósito. Agora, se tu tiver propósito, eu quero seguir aquela pessoa que fala sobre coisas que eu acredito, eu quero postar alguma coisa porque eu quero falar para pessoas. E mesmo assim é difícil, tá? Uhum. Eu, depois que eu achei meu propósito, eu reduzi significativamente o meu tempo de redes sociais, porque eu faço redes sociais com propósito. Eu ainda me perco, é difícil não se perder, isso aqui é um labirinto. Mas usar redes sociais com propósito ajuda a descansar com propósito, ajuda
Porque se a gente não descansa com propósito, a gente vai para as redes sociais, a gente vai jogar videogame, que às vezes vão nos consumir muito mais do que nos descansar. A gente vai encher a cara num bar, num boteco. A gente vai encher a cara e vai ficar no outro dia pior do que a gente estava no dia anterior. E daí a gente diz, mas eu não tenho energia para sair do trabalho que eu tô agora. Eu preciso descansar. Daí tu chega no final de semana, tu enche a cara. E daí no domingo tu te recupera. Então tu fica bojado no sofá o dia inteiro porque tu não consegue levantar um dedo porque no dia anterior tu fez coisa sem propósito, né? Aliás, com um propósito que talvez não esteja alinhado com os teus valores, que o meu valor é evoluir. Beleza. Vou sair, tomar uma ceva com meus amigos com o propósito de me conectar com eles, com o propósito de saber como é que eles estão, com o propósito de dizer pra eles como é que eu tô, com o propósito de ter calor humano, de abraçar, de ouvir, de rir, propósito, né? Agora, eu chego lá sem propósito, talvez eu encha a cara e talvez no outro dia eu fique mal. Conhece aquela história do lenhador que estava se aposentando? Ele era o melhor lenhador da... Não conhece? Não conheço. Ele era o melhor lenhador da região, mas ele estava se aposentando. E ele precisava escolher como é que chama o seguidor, o seguinte? Ele precisava... A pessoa que ia substituir ele. Perfeito, obrigado. E daí esse menino foi lá aprender com ele. E eles chegaram lá na floresta e... Pupilo. Hã? Pupilo. O pupilo, obrigado. O pupilo. E eles chegaram lá na floresta. E daí o pupilo viu todos os outros lenhadores lá, plau, plau, plau. E ele, o melhor lenhador da região, o cara deve chegar e descer lenha. Né? E chega o lenhador, o que o lenhador vai fazer? Ele senta num toco. Enquanto tá todo mundo já, plau, 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 ele senta no toco, pega o machadinho dele e começa. E daí... Depois que os outros já estão se quebrando, ele vai lá e plau, dá uma só, né? Um exagero, mas... E derruba aquela lenha. Afie o seu machado. E encontrar o propósito, para mim, é afiar o machado. Porque tudo fica mais fácil. É mais fácil de acordar, é mais fácil de... E dormir às vezes é difícil, porque o propósito às vezes é difícil dele sair da tua cabeça, né? Mas agora eu tô perdendo tempo, podia estar remando pra lá. Nossa, é complicado isso daí. Né? É difícil. Eu tenho Tira sentido, sono. Eu tenho perdido sono nos últimos dias por conta disso. Dormi muito pouco nos últimos dias. Por isso que eu fico falando besteira, tá, galera? Não, é complicado isso daí. Mas ainda assim, daí a gente tem propósito pra descansar. Propósito pra descansar. Pra mim, hoje, o propósito tá guiando. Tô tentando que o propósito guie a maior parte das minhas ações, porque eu vejo que cada vez que eu faço uma ação sem propósito, eu me perco. Eu vou para um lugar onde eu não queria ir. Não adianta, é melhor não remar do que remar pro lado errado. E dá um arrependimento, né? Mas é claro, tu perdeu todo aquele tempo. É melhor tu parar, pensar, refletir, afiar o teu machado, tu ficar lá o dia inteiro dando, né, porrada em árvore que o machado que não vai cortar. E por isso eu gosto muito do propósito. Para mim, propósito seria uma das grandes palavras né, que ajudariam a sociedade a se encontrar. Para ter clareza. Tipo, por que eu vou Por que as pessoas, se tu perguntar pra grande maioria das pessoas, 90% das pessoas vão te dizer por que você trabalha, porque eu preciso de dinheiro. 90% provavelmente das pessoas vão te dizer isso. Porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de dinheiro. Dinheiro, na minha opinião, não é propósito. Tu tá dizendo porque eu preciso sobreviver. Sobreviver, pra mim, não é propósito. Assim, na sociedade que a gente vive hoje em dia, né? Talvez... Mas pra ti, né? Pode ser que pra alguém seja.
Com certeza existem pessoas. Tá dando Com certeza existem milhares e milhões de pessoas que sobrevivem a um propósito. Mas nós estamos falando pra nossa galera. A nossa galera, ninguém precisa sobreviver mais, cara. Ainda mais, pô, tu tem um computador aí, velho. Tu tá assistindo esse podcast, tem tempo pra assistir esse podcast, tem tempo, né? Tu tá no teu computador, na tua casa, no teu sofá. Tu tem que ter um propósito. Tu tem que ter o propósito pelas pessoas que o propósito delas é sobreviver. De tornar o mundo melhor. Fazer o que dá, cara. Do what you can with what you have. Faz o que dá, sabe? Mas alinha o teu propósito. Ali e procura. Daí, por exemplo, as pessoas... por que tu não procura um trabalho novo? Não tenho tempo. É uma das grandes desculpas que todos nós damos, né? Não tenho tempo para arranjar trabalho. O que tu faz no final de semana? Descanso. Descansa do quê? Do meu trabalho. Daí tu fica num ciclo infinito de nunca sair do lugar que tu tá. Se tu tiver um propósito e um plano para executar esse propósito, tu vai trabalhar no final de semana, porque não é para sempre. Tu vai trabalhar 2, 3 meses no final de semana com gosto para aquele teu propósito. Com gosto, tu vai conversar com a tua família e tu vai dizer, família, talvez a gente não possa sair nesse final de semana e comer aquela pizza e, né, naquele lugar que a gente queria ir, na praia, no parque, porque a gente vai ter que trabalhar para conquistar algo muito maior, né? Mas pra mim, não é a única, com certeza, mas uma das principais, um dos principais combustíveis para o cara acordar no sábado de manhã e começar a trabalhar e não se sentir esgotado, né, é um bom propósito. Ou um empurrão bem dado, né? Porque se o cara tá ali naquela situação que não tem mais o que fazer, ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas aí se ele escolhe, cara, tu tem que escolher o que tu quer da tua vida. Ou tu vai escolher fazer alguma coisa antes que vai te dar propósito, ou a vida vai te colocar numa situação que tu não vai ter mais escolha. Entendeu? O Ladeira esse que eu fiz o curso nesse final de semana, ele disse, tem 2 cenourinhas que empurram, uma é na frente e uma é atrás. Exato, exatamente. Ou tu vai ser procurando a tua, né? Ou tu vai atrás da cenourinha ou tu foge da outra. Cara, e a galera só tem que se ligar, né? Cara, eu gostei dessa analogia. Porque, assim, é maravilhoso. Tem 2 opções só. Aí, em um momento, tu pode escolher. No outro momento, meu amigo, não tem mais escolha. Não tem mais nem escolha. É, né, só esse aqui. Pronto, tem que fazer, sabe? Ô, Cris, vamos só dar um pause que eu vou só no banheiro rapidinho. Eu tomo muita água. Minha bexiguinha é pequenininha, eu acho. Disso eu não acredito, John. Bexiga treinada pra caramba. Ele tá bem bom, tá? O áudio ele tá bem bom. Às vezes o que acontece é que tu acaba falando muito perto. Sai do direcionamento do microfone. Mas é natural, acho que dentro da linguagem do podcast que cabe. Se fosse uma questão de música, assim, de fato, né? Ele ia pedir, mas com certeza estaria mais atento. Tá pegando? Tá. Que fique gastando um pedacinho dos teus neurônios ali pra, né, dedicar a questão do microfone. Não, mas eu acho que é importante. É aquela coisa. Algum feedback? Não, bem solto, bem legal o papo. Me agrada esse tipo de papo de feedback. Caminho depois vai por outro. Eu acabo. Eu viajo pra caralho, né? Também não é aquela coisa que já foi pra cá, tem uns tópicos que tu quer falar, tá aberta, né? Não, bora. Isso, E daí a gente volta no barquinho. Massa, massa. É, aquela coisa, eu falo demais, né? Eu tendo a falar demais. E essa é a minha única preocupação. Seria interessante deixar o John perguntar mais, seria interessante deixar o John comentar mais, porque eu sou falador bagarai, né? Eu não sei. É isso, tem espaço, né? É uma galera
em todo episódio, né? Mas é aquela coisa, eu também não quero... Eu tenho que cuidar. Eu tava brincando, pensando esses dias, porra, velho, a galera tem que cuidar, vai me dar um microfone pra falar, velho. eu que adoro o microfone, velho. Desde piá, sempre gostei de me apresentar, sempre gostei de dançar, sempre gostei de cantar, sabe? Eu geralmente falo menos mesmo. Deixa mais a galera falar. Tem mais amigos. Eu tenho, obrigado. Então, falando aí, tá no... Vamos voltar. Uma coisa interessante, agora, já que a gente não tá, esse tipo de coisa, de uma música tá na tua cabeça há muito tempo, e ela tá te pegando, essa música tá, eles chamam, o verme de ouvido, né? O famoso verme de ouvido. Essas músicas, é essa música que tu tem que pegar pra aprender uma língua. Tem um... Antes de voltar ao assunto, só preciso ter o gancho. Sim. Eu Eu sei. tá. Aí na hora que vocês forem voltar, eu fechei aqui Eu vou te... a edição, mas aí na hora que vocês voltarem, me avisa que eu abro tudo. Tá, deixa eu pensar aqui. Pensar no quê? Na conexão. Ah, não, vou te fazer outras perguntas aqui. Tá bem? Não precisa de conectar? Não, só vou falar aqui pro Will que tá ok e a gente vai continuar. Então fechou. Fechou? Pode voltar. Voltamos. Minha bexiga, ô Cris. Já te falei, né? Fraquinho. Todo episódio, cara, quando tava eu e o Will aqui, aí pelo menos eu falava, vou sair, vou levantar, o Will continua. Daí depois que eu fiquei sozinho, eu falei, agora precisa de... E teve episódio, cara, que eu passei sufoco aqui, porque tive que aguentar, assim, tipo, eu não queria sair, tá ligado? Falei, cara, vou sustentar aqui, mas daí ficava com a bexiga bem apertada, ficava um negócio bem... Mas agora eu falei, cara, pausar mesmo, esse pessoa, pô, só esperar um pouco, daí, tipo, a gente começou a fazer os cortezinhos aqui, antes eu não queria fazer corte, queria, só chegar e jogar. Falei, não, vamos cortar um pouquinho ali e tal. Ô, Cris, mas me fala aqui, cara, a gente já falou sobre trabalhar com propósito, deixa eu ver... trabalhar com propósito, que foi basicamente bastante coisa que a gente falou aqui, mas eu queria saber de ti, teve já na tua vida, na tua carreira, momentos que tu pediu demissão, assim, tipo... Acho que aquele momento ali foi um, né? Não sei, tu falou que tu procurou outro lugar. Essa foi a última. Teve outra? Alguma Essa outra foi situação? Cara, esse ano eu fiz isso 2 vezes, né? Eu fiz da empresa essa canadense que eu trabalhava, e depois eu saí da Dalvana lá, porque no final das contas, eu tive que escolher, e eu escolhi as 2 vezes seguir o meu propósito, seguir o meu sonho, seguir, né, aquilo que eu acredito. Mas é interessante porque isso já aconteceu algumas vezes na minha vida, cara. A primeira vez, acho que foi um dos primeiros empregos que eu tive na minha vida, foi como garçom na Guarda do Embaú. E eu tava trabalhando lá nesse lugar, e o cara me fez uma proposta maravilhosa. Ó, tu trabalha 13 horas por dia, e eu te pago metade de um salário mínimo. É tipo isso, assim, sabe? Não chegava a ser... Mas ele me pagava um salário mínimo, na época, só que sem carteira assinada, sem nada. Não ia ter nenhum benefício, né? Só pra ele. Exato. E era, cara, era 13 horas por dia. 13 horas, literalmente 13 horas por dia. Eu chegava às 10, saía... Não, acho que eu chegava às 8 e saía às 10. Era tipo isso, ou às 11. Eu passava o dia inteiro lá. Eu passei 3 dias lá. Eu era um gurizote, eu tinha 20 anos na época. Mas foi o emprego que apareceu, eu já tava felizão de estar com aquele emprego e passei 3 dias. Passei 3 dias na lida e acabou que no 4º dia nós nos desentendemos, eu e esse chefe, porque eu cheguei atrasado, porque eu queria curtir a vida, eu tinha 20 anos de idade, cheguei atrasado,
E eu tava servindo as mesas lá e ele começou a me xingar, a dizer que eu não queria nada com nada, que eu era um vagabundo, não sei o que e tal. Eu quero saber, isso era primeiro do ano, o dia anterior era a virada do ano, né? Então, eu, um menino de 20 anos, eu... Quando acontece fica um pouco melhor, assim. Eu não queria confessar, mas eu confessei. E daí eu fui curtir, por isso cheguei tarde no trabalho e ele começou a ser agressivo, né? Uhum. Porque eu tava com dificuldade de trabalhar e realmente eu fiz merda. Eu fui babaca, né? Eu tinha Tu foi que ter... irresponsável, Fui né? irresponsável, mas eu fui irresponsável comigo desde o começo de ter permitido a mim mesmo de ter entrado naquela furada. Eu não percebi que eu tava entrando naquela furada. Então, eu gosto muito de autorresponsabilização. Eu não vou dizer que, porque aquele chefe, ele é malvado, ele é explorador, ele... Cara, tu aceitou tá ali. Tu aceita todo dia ir pra lá? É tu que aceita. A autorresponsabilização. Escolhe. Diz pra ti mesmo. Porque quando a culpa tá fora, o poder também tá fora. Por isso a gente assume as culpas pra assumir os poderes e as responsabilidades. E se sentir empoderado. Eu acredito nisso, que a autorresponsabilidade é também empoderante. Sei lá se essa palavra existe. E ele começou a me xingar. E eu peguei e tirei a camisa naquela mesma hora. Eu não tinha grana pra ficar, eu queria ficar na guarda do Embaú 3 meses. Num camping, tava morando numa barraca, dormindo no chão, chovendo. Cara, a minha barraca entrou água, entrou lama, e eu ainda tinha um coisa de... sabão em pó, de roupas que eu nunca lavei. A única vez que eu lavei a roupa foi quando a água invadiu a minha barraca e pegou o sabão em pó e passou por tudo aquilo. Que beleza. Foi maravilhoso. Pô, eu precisava de grana pra passar na guarda 3 meses. Eu queria ficar lá, né? E se eu não tivesse um emprego, eu não conseguiria. E eu me demiti, sem saber o futuro. Cara, 3 dias depois, chegou um amigo e disse: Cris, tem uma vaga naquele lugar lá. Tem uma vaga no Big Bambu. Pô, posso falar do Big Bambu ali na Guarda, um lugar maravilhoso, gosto muito. Pô, me abriu as portas, fiquei os outros 3 meses lá. Um lugar muito massa, cara. Eu olhava pra lá, era o Rio da Madre, do outro lado a praia. Mas, cara, eu tive coragem, eu podia ter, meu Deus, desculpa, sabe? Eu não devia ter feito isso, porque a gente também fica se culpando, né? Se culpar também é uma coisa, pô, cara, perdoa tanto a pessoa que tá querendo fazer o dela, o teu chefe, ele tá querendo fazer o dele, cara. Ele não quer te explorar. O cara, ele não tá, eu vou tirar o máximo dessa pessoa, se morrer melhor. Não tá, cara, de boas intenções o inferno tá cheio, mas o cara tá com boas intenções, ele tá querendo cuidar da família, ele tá querendo cuidar das férias dele, tu entende? Ele não tá olhando. Não sei se eu entendo, mas... Tu acha que o chefe não tá te olhando? Não, assim, não, ele te olha e ele pensa, não tô nem aí. Eu acho, cara. É mesmo? Eu acho. mesmo? Eu acho que tem pessoas assim. Sim, provavelmente. Eu acho que tem. Não sei se era contigo, mas assim, uma pessoa que te coloca pra trabalhar 13 horas com metade no salário mínimo... Cara, eu acho que esse cara... Eu não vou nem falar o nome. Eu acho que esse cara, ele vivia na escassez, uma escassez infinita, que ele achava que ele precisava pagar mal alguém e que aquela pessoa trabalhasse muito para ele poder sobreviver. Eu não acho que ele fosse uma pessoa má, cara, não acho mesmo que ele fosse uma pessoa má, eu acho que ele era uma pessoa ignorante, no sentido de não saber o que era melhor pra colmeia dele, sabe? Ele não sabia. Não, isso não te convence? Não. Não? Eu acho que as pessoas são bem crescidinhas, são bem espertinhas e às vezes querem só explorar mesmo. Não sei se era o caso. Não, esse não era o caso. Vendo de fora, eu Não. falaria que sim. Não conheço a pessoa, mas vendo de fora, eu acharia um baita de um otário. Não, mas velho. Um baita de um otário. Pô, o cara com 20 anos, vem de outro estado, né? Tá ali, o cara suga no máximo. Por isso que eu falo assim também, né? Tem coisa.
Às vezes a gente se doa tanto, que foi o teu caso, se doa tanto, mas no primeiro vacilo, os caras não querem nem saber o quanto se doou. Tipo, é como se a contasse fosse zero, sabe? Tipo assim, entendi a situação, não sei o quanto ele contava contigo, mas, pô, se tu trabalhava 13 horas por dia, por mais que tenha sido 3 dias. Cara, foram 69 horas. 69? Não, será tudo isso? 13. 13, 26, não. 26, Agora não vai ser bom. 39. Pronto, 39 39 horas. Isso, 39 horas. Aí, sei lá, por 5 horas, 6 talvez, que tenha ficado sem trabalhar ali, as 39 horas não contaram não foi nada. Nem isso, não foi nem isso. Eu cheguei 1 hora atrasado. Não, mas daí esse é meu ponto, sabe? A gente se doa tanto, e daí um vacilo teu com a empresa ali, tu já não serve de mais nada. Sim. Sei que tem as responsabilidades de cada um, mas eu, não cara, foi bom não pra mim? consigo ver. Não foi bom pra mim ele ter me tirado? Não foi bom? Cara, mas daí a gente tá entrando num outro coisa. Num outro ponto. Eu acho que o cara, ele era explorador. Agora, as consequências da vida... Vou te falar uma coisa. Sempre que alguém tá num ambiente ruim e muda pra um outro ambiente, geralmente ela sempre melhora na vida. Ah, sim. Então, assim, vai ser bom pra ti de uma forma ou outra. Ah, sim. Entendeu? Agora depende se eu tô com a... A minha cenoura foi atrás. Eu me... Exato. E daí eu fui obrigado a sair. Não, concordo, mas Né? eu acho que o cara continua sendo explorador. Não tô dizendo que eu o fato de ter acho. sido bom pra ti faz dele uma boa pessoa. É esse o ponto, sabe? Pode ser. Eu acho que eu, pessoalmente, tendo a passar a mãozinha na cabeça, assim. Ah, pobrezinho, ele era ignorante, talvez. Eu tive uma outra eu não experiência. conheço, né? De novo, não conheço a pessoa, mas... Cara, e muito engraçado que aconteceu igual quando eu tava morando na França. Eu tava procurando um emprego e arranjei emprego de garçom num barzinho, restaurante de um italiano jovem. O cara, eu devia estar com uns 31, 32, e o italiano esse devia ter uns 34, 35, um pouquinho mais do que eu. Eu fui trabalhar lá e, cara, a gente combinou 8 horas. Mas daí, cara, ele não me deixava ir embora. Pô, ainda, né? Não, cara, tu vai embora depois que tu fazer isso aqui, né? Tem que primeiro fazer isso aqui, primeiro fazer aquilo lá, né? Tu vai, mas depois tu volta. Daí eu ia pra casa, voltava, ficava 4 horas, daí ia pra casa, voltava, daí ficava mais 4 horas. Ele, não, fica aí, espera todo mundo embora, espera aí todo mundo embora. Caraca. Não, esse aí eu acho que era muito mais ligeiro, o outro não era. Esse aí era ligeiro, cara. Esse aí ele queria pegar alguém pra explorar mesmo. Aquelas pessoas, cara, era um bar e tinha um mostruário. Ele era daqueles que ficava olhando pra ver se, depois que eu lavava o mostruário, ele ficava olhando pra ver se não tinha nenhuma marca de dedo, nenhuma marca de... Cara, desse nível, assim, né? E eu já tava ficando de caríssima que ele... Né? E também, uns 2, 3 dias depois, eu voltei, eu já tava trabalhando de cara fechada, porque eu, graças a Deus, eu não levo desaforo pra casa, velho. Graças a Deus, velho, que eu não levo desaforo pra casa, assim. Menos do que a maioria das pessoas, né? Porque eu me livrei, cara. Me livrei daquela merda, sabe? Tipo... peguei, cara, foi igual a outra vez. Assim, eu peguei, tirei a camisetinha. E outra, muito interessante, tinha uma mesa de australianos. E eu tava atendendo os caras em inglês. Ninguém falava inglês naquele restaurante. E eu sendo... Pô, eu me comunico super bem. Uma mesa de australiano. Eu tipo, pá, o que vocês precisam? Trocando altas ideias com os caras, fazendo os caras se sentir em casa. E o magrão me chega e me fala assim... Tu tá perdendo muito tempo. Irmão, eu tô fazendo os caras terem a experiência da vida deles. Eles vão falar da vez que eles vieram nessa birosca que, tipo, tá ligado, velho? E tu me manda calar a boca. Velho, pelo amor de Deus, eu acho... Uau, tchau. Aqui eu não vou ficar, velho. Eu não vou ficar, o cara não valoriza as minhas habilidades. Por que eu sei fazer, velho? Eu sei falar língua, eu sei entreter, eu sou um bom entretedor, eu gosto, né? Eu faço as pessoas se sentirem à vontade quando estão perto de mim. Eu não posso usar isso aqui? Cara, eu não tenho nada que fazer aqui, velho. Não tenho nada que fazer aqui. E a gente também tava, cara, a gente precisava de dinheiro pra pagar o aluguel.
precisava de grana pra pagar o aluguel. E aluguel na França é caro, velho. É caro pra caramba, velho. É caro pra caramba. De novo, eu tinha minha esposa, que tava já trabalhando, mas não sei o que a gente ia fazer. O salário dela não nos sustentava. Eu precisava de um trampo. Sim. Cara, eu saí desse lugar, a minha esposa até hoje fica furiosa quando eu cheguei em casa e disse que não ia mais trabalhar nesse lugar, porque ela... A gente precisa de dinheiro! Né? E eu fiquei na fossa alguns dias, eu entrei na fossa, fiquei triste, pensei que eu era incapaz, que eu não ia conseguir, que eu, né? Pô, tô aqui na França, mal falo a língua, sabe? E ainda a única oportunidade que me apareceu nos últimos meses, aí eu jogo fora. Mas daí, saí da fossa, fiz um currículo básico, eu acho que eu levei em 10 hotéis. Um hotel me chamou, desses 10 que eu mandei o currículo. Cara, eu tava no paraíso. O hotel era muito massa. Eu fazia 2 noites por semana, madrugada, e 3 tardes. Então, eu tinha a experiência da tarde, falar com as pessoas, atender cliente pra caramba, falar com os coleguinhas que estavam todo mundo ali, desenvolvi o meu francês pra caramba, né? Tipo, atendia pessoas do mundo inteiro, falava francês, inglês, italiano, espanhol, falava todas as minhas línguas, amava falar todas as minhas línguas. Ninguém... O chefe era meio chato também, tá? Que o Messier Venat não me... Ninguém vai saber. Ninguém na França vai escutar. Não vai chegar. Não vai. Mas não tinha comparação. Não tinha comparação. O Messier Venat, ele ficava lá no 28º andar lá, e eu ficava lá no primeiro. E nas 2 noites que eu ficava na madrugada, tinha um piano de cauda no hotel, e o hotel ele tinha 3 andares de office, e depois vinham os quartos. Então, aqueles 3 andares abafavam o som. Eu podia ficar tocando piano. Várias e várias noites eu passei tocando piano, tá ligado, velho? Eu era pago em euro pra tocar piano, tá ligado? Tinha uma baita de uma máquina de café que eu chegava ali e podia tomar o café que eu quisesse, a hora que eu quisesse, sabe? Tocava piano, ele dava também pra nós, uma vez por dia ele nos dava uma Coca-Cola, alguma bebida que quisesse pegar, ele deixava, sabe? Então, a coragem que eu tive de sair daquela situação me levou para um lugar muito melhor. A minha esposa, que falava um francês muito melhor do que eu, linda ainda, e né, ser bonito faz diferença, né? Ou tá apresentável. Tá, né? Apresentável. Isso eu já não sei mais o que é. Apresentável. Eu tô brincando por conta, né? Do visual mendigo. Eu recebi esse feedback, eu cheguei, só um parênteses, fui buscar a Heloísa ontem, ali no trabalho dela, ela chega assim, ó, e aí, mendigo? Ela falou assim. Falei, cara, eu tô parecendo um mendigo. Ela falou assim, ó, tá, eu falei, caraca. Diz pra ela mandar falar com a Sofia, Heloísa, fala com a Sofia. A Heloísa vai dizer, como é que tu aguenta esse menino cabeludo, barbudo, rasgado? Como assim? Que feedback, eu falei, não esperava, eu pensei que eu tivesse meio... Sabe aquele cara que é ricaço, que anda meio à vontade, assim? Eu falei, pensei que eu estivesse passando essa imagem, mas não sou ricaço, né? Pensei que eu estivesse passando a imagem, mas não, era de mendigo. Caralho. Cara, isso é uma coisa muito interessante. E tudo isso se encaixa em quem você é, e os seus valores são fundamentais. Uma das pessoas que a gente mais se preocupa com o que pensa é o nosso parceiro ou nossa parceira. A opinião delas é uma das opiniões mais importantes para nós, certo? Eu decidi que eu queria botar um piercing no nariz. Aos 38 anos, tá? Eu só tô com 39 agora. Foi semana passada. Botou semana passada? Eu decidi, não, faz umas 3 semanas. Mas foi há pouco, né? Aos 39 anos eu decidi botar um piercing no nariz. E quando eu chego em casa, com o piercing no nariz, cheio das inseguranças, que eu não tinha pensado que eu sentiria insegurança. Pô, eu quero botar um piercing no nariz, vai ser legal.
E daí eu botei o piercing, cara, eu fiquei pensando, nossa, velho, o que será que as pessoas vão pensar do meu piercing? Eu não pensei nas pessoas, eu pensei só em mim, né? E essa insegurança veio e bateu, e a Sofia, quando me olhou, ela fez aquela cara de, mas, tá meio estranho, né? Não era pra ser mais pra cá, mais pra lá, eu tava imaginando uma coisa diferente. E eu naquele momento eu tive a opção de sentir essa insegurança. Porra, minha parceira não tá me achando massa, não é bonito, né? Talvez nunca vá achar. Mas me achando interessante, me achando presa, me achando, né? Sei lá, charmoso, não gostou do meu piercing. E, cara, naquele momento, eu pensei, cara, no final das contas, não importa o que ela pensa, velho. Eu tô feliz com o meu piercing. Cara, eu tô felizão. Eu me olho no espelho com a minha barba, com o meu cabelo. Muitas pessoas... até a minha própria irmã, que é rock and roll pra caramba, ela me disse assim, mas Cris, tu é um menino tão bonito, por que tá com essa barbona, tá ligado? Tipo, a irmã acha a irmã bonita, né? Aquela coisa, o amor é cego. O que tá com essa barbona? Daí até o post que eu fiz no Instagram, que foi o post que fez tu me convidar, eu explicava um pouco sobre o piercing, explicava um pouco sobre a barba, sobre o cabelo. Isso hoje, pra mim, é um manifesto. É um manifesto. Eu estou me manifestando dizendo que eu não quero mais me preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim. Não quero ser um otário, sabe? Não quero, tipo, cara, não importa, eu vou falar alto, eu vou falar merda, não importa o que tu tá pensando. Não é isso, cara. Eu quero ser eu. Eu quero me conectar com quem eu sou profundamente. E eu acho que isso te torna uma pessoa muito melhor em todos os quesitos da tua vida, inclusive o trabalho. Muitos de nós têm medo de magoar o seu chefe e, portanto, não se demitem. Por puro medo. Sabem que são capazes, sabem que tem lugares melhores que a contratariam com pouco esforço por aquele preço, porque não ganham bem, né? Não estão motivados, mas tem medo de, o que o meu chefe vai pensar? Nós somos amigos. Porra, cara, se o cara é teu amigo, ele não tá nem aí, velho. E que é o melhor pra ti, né? Que é o melhor pra ti. Que é o melhor pra ti. E se ele ficar bravo, ele nunca foi teu amigo. Simples assim. Por isso que nessas decisões, assim, cara, de escolher ficar ou não, infelizmente ou felizmente, pra mim, é racional. Porque tem que pensar que se fosse o contrário, a empresa, e tem que botar o CNPJ ali, é racional também. Né? Vai ver o quanto que tu consegue render ali, e não tô falando que é errado ter lucro, coisa parecida, mas isso vai entrar na ponta do lápis. Pô, essa pessoa aqui rende, traz valor, traz dinheiro, que é o que faz a conta bater. No final do dia é isso, no final da conta somos o quanto que a gente consegue trazer de dinheiro, e não tô falando que tá errado, mas a conta é essa. E do contrário, tu tem que ser racional nesse sentido também, que, tipo assim, que bom, tem amigos aqui, isso é ótimo, trabalhar num ambiente que tu possa ter pessoas que são amigas. Mas se tu encontra uma oportunidade, se tu entende que o que tu faz ali não tá sendo valorizado, se tu entende que o barco tá afundando e isso tá te afundando também, que tu, mesmo que tente salvar ali, tu não consegue, e tá te dando problema mental e coisa arada, cara, é ser racional, não tem como tu... Tem decisão na vida, cara, olha, eu diria que quase todas, pra não dizer que todas, assim, né? Tem que ser racional. Tu pode considerar emocional, acho que faz sentido, mas é ser racional. É que eu considerei quase todas, tá? Eu não sei, pode ter decisão que não, mas eu acho que a maior parte tem que ser racional, não sei. Trabalho tem que ser racional. Cara, não? Tu acha que tem que ser coração? Não, pra mim, não existe separação. Do racional e do emocional? Cara, nós vivemos numa sociedade dual. Uma sociedade que é ou tu é homem ou tu é mulher. Ou tu é negro, ou tu é preto, ou tu é branco. Ou tu é rico, ou tu é pobre. Ou tu é gay, ou tu é hétero. Ou tu é... Dualidade, dualidade, dualidade. A gente tá sempre vendo os dois lados, mas a gente não percebe
que é tudo um espectro. Ou tu é vegetariano, ou tu é carnívoro. Eu não posso transitar por esses lugares. Eu tenho que ser 100% racional. Ou é direita, ou é esquerda. Ou tu é comunista, ou tu é nazista. Só que existe um espectro que as pessoas não veem. Eu adoro dar esse exemplo. O meu sogro, ele é militar. E perto dos militares, os amigos dele da aeronáutica consideram ele um comunista, praticamente. Porque perto deles, ele tá no espectro social muito mais do que eles enxergam. Aham. Agora, para um esquerdista, ele vai ser praticamente um nazista, né? Pô, o cara tá treinando para matar pessoas, né? E eu acho que isso é muito, 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 muito importante também, a gente começar a ver espectro e não dualidade, porque dualidade cria desavenças. A dualidade, ela separa as pessoas, entende? Porque a dualidade faz com que o teu time é o melhor. Bolsonaro tem que morrer, ou Lula é o ladrão. As pessoas, elas, não é? Eu tô rindo que eu falei no começo assim, ó. Só não pode falar uma palavra. Ah, é? Já falou várias vezes. Qual delas? Ah, é? É. Ah, desculpe. Não, só vai. Só vai. Vai deixa, ter que... Deixa o YouTube punir, não tem problema não. Buenas. Bota um pi depois, talvez. Cris, só vai. É que só achei engraçado, por isso que eu ri. Entendi. Eu não consigo... Entendi. Já falou da outra vez, e agora eu não consegui me controlar. Sorry. Mas não, só mas vai. é bom que daí tu me lembra. Não, Que daí tu me lembra. imagina, não cega. Mas essa dualidade realmente é Tu puxada. entende, cara? Tu entende? Tudo tem que ter um partido, não só político, né? Um lado. Tá, mas e aí? Tu é o quê? Tu é homem ou tu é mulher? É. Tu é feminista ou tu é machista? Aham. Né? Sim. E cara, tu escuta a tua razão ou tu escuta a tua emoção? Pô, cara, se tu escutar só a tua razão, tu vai certamente estar deixando algum lado emocional de lado. Se tu escutar só a tua emoção, tu definitivamente estará deixando aspectos do teu racional de lado. O que a gente precisa? Equilíbrio. A gente precisa equilíbrio de saber o que a gente quer na vida, né? Equilíbrio, trabalho e vida social. Tem gente que ama trabalhar. Tem gente que ama trabalhar. Pô, velho, vai trabalhar pra caramba, né? Aham. Tem gente que não gosta, cara, trabalha menos. Mas contribui pra sociedade de alguma forma. Como é que tu pode contribuir pra sociedade? Ah, eu amo beach tênis. Cara, tu vai dar aula. Mas eu não sei dar aula. Cara, acha alguém que vai te pagar 10 pila pra tu tá lá. Sabe, cara? Mas te mexe, velho. Contribui pra sociedade. Contribui para um bem maior. Faça algo. Cara, e isso foi muito legal pra mim depois que eu pensei no propósito, velho. Porque eu tava numa escassez absurda, pensando, eu preciso de aluno, velho. Né? Eu preciso de clientes, porque eu não quero alunos. Eu tava assim, né? E eu acho que o meu approach com as pessoas que talvez fossem ser meus alunos, eles sentiam, como já diria o Walt Disney, nós sentimos a perfeição. Então, a gente sente se a pessoa tá desesperada e querendo te vender por desespero ou ela tá querendo simplesmente, realmente tocar a tua vida e te ajudar a seguir, né? E alcançar aquele objetivo. As pessoas sentem. Pô, cara, como é que eu vou saber se o Cris é um bom aluno, se ele tá nessa? Nem ele sabe que ele é um bom professor, como é que eu vou botar meu dinheiro nesse cara, né? Buenas. Depois desse final de semana, eu peguei e eu cheguei lá na escolinha da minha filha e falei pra professora, eu vou fazer um workshop, eu vou aprender 10 músicas em inglês infantis e eu vou tocar no ukulele. Eu vou chegar aqui e eu vou tocar. E daí a minha esposa disse pra eu ia falar isso só na minha turma. E ela, mas ela vai enlouquecer, ela vai querer que tu faça isso em todas as turmas. Eu falei, então tá, então diz pra ela que eu faço. Não tem problema, velho. Tá, e o teu tempo? Cara, não tô nem aí pro meu tempo,
Não, velho, eu amo o bagulho, cara. Eu sou apaixonado. Eu acredito numa sociedade melhor porque as pessoas falam inglês, porque as pessoas são bilíngues, trilíngues. Eu acredito que isso é uma ferramenta de transformação social. Eu acredito que no momento que tu aprende uma outra língua, tu vira uma pessoa mais empática, uma pessoa menos preconceituosa, uma pessoa mais aberta a outras culturas, mais aberta a outro mundo. Eu acredito nisso, velho. Não precisa me pagar, velho. Eu preciso de pessoas que queiram evoluir, que queiram aprender a falar inglês. Eu vou fazer isso felizão. Eu vou passar horas treinando, vou passar horas procurando as músicas, vou passar horas ensaiando as músicas, vou passar algumas poucas horas lá com a criançada. Mas, velho, que maravilhoso! E daí eu vou falar pra ti que eu fiz isso e tu... Pá, velho, o Chris foi lá e fez um projeto social do caralho, velho! Né? E eu não tô fazendo isso porque tu achar bonito, cara. Óbvio que eu vou ficar feliz que tu acha bonito, né, velho? Mas eu tô fazendo isso porque eu acredito. E eu acho que a gente todos nós tínhamos que abordar os nossos trabalhos dessa maneira. Dentro do teu trabalho. Hoje, cara, Cris, eu não tenho condição de sair, velho. Cara, como é que tu pode colaborar profundamente associado ao teu propósito? Porque o propósito energiza. Esse é o ponto. O propósito faz com que uma gota vire um oceano. Então, se a gente vive na escassez, eu não vou dar o meu pouco de energia porque amanhã eu vou precisar para procurar um emprego, XYZ, para quando eu chegar em casa eu conseguir lavar louça e aspirar a casa. Mas agora, quando tu tá associado com o teu propósito, cara, meu propósito amanhã é aquele meu brother que não tá conseguindo fazer nada, eu vou sentar do lado dele e vou perguntar, brother, o que aconteceu, velho? E daí, provavelmente, ele vai sentar do teu lado, possivelmente até chorar. Pá, cara, eu não acredito, isso rolou, velho, tu não tá ligado, minha vida tá difícil, cara, tá foda. E daí tu vai falar pra ele, mas brother, eu tô aqui, cara, vamos fazer junto. O que tu precisa? Ah, cara, eu preciso disso. Tu precisa de um outro emprego? Preciso. Então vamos junto, brother. Então vamos lá, então vamos fazer alguma coisa pra mudar essa nossa situação atual de merda. Vamos fazer alguma coisa. Viver na mediocridade, pra mim, hoje não é mais uma opção. Porque eu tenho um propósito muito bem definido. Eu sei onde é que eu quero chegar, eu sei como eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer pra chegar lá. E se tu não quiser ser meu cliente, cara, tudo bem, velho. Vai ter... Não é pra todo mundo o meu produto. Tá ligado que tem aquela frase, né? Quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém. O meu produto não é pra todo mundo. Algumas pessoas vão gostar de ter aula do meu jeito. É um jeito extremamente particular, um jeito extremamente único. Eu falo de poesia, eu falo de Bíblia, eu falo de Deus, a gente interpreta a poesia numa aula minha. A gente observa a música não como uma canção, mas como uma poesia. O que o artista queria dizer com essa palavra aqui especificamente? Por exemplo, eu estava interpretando esses dias a música Wake Me Up When September Ends, do Green Day, e ela começa dizendo: Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. O verão veio e passou. Os inocentes não duram. Me acorde quando setembro passar. E daí na segunda estrofe ele diz: Like my father has come to pass, 7 years has gone so fast. Como meu pai veio a falecer, 7 anos se passaram muito rápido, muito rapidamente. E uma pessoa que não saiba e não esteja prestando atenção, ela não vai entender que o verão, muito provavelmente, represente o masculino, porque o verão, o astro principal do verão é o Sol, e o Sol, ele é um representante simbólico do masculino. Então ele estava... dizendo Summer has come and passed. O masculino, o meu pai, veio e se foi. Os inocentes nunca duram. O meu pai, que era uma pessoa inocente, o meu pai, que era uma pessoa boa, faleceu jovem por alguma doença, né? Então, quantas pessoas vão se aprofundar numa letra dessa maneira? Pouquíssimas. É isso
que eu acredito que vá fazer não só aprender inglês, porque eu comentei aqui contigo, não sei se foi offline, para mim, o objetivo de aprender inglês é um objetivo extremamente raso, extremamente superficial. Eu quero que as pessoas se conectem profundamente com elas mesmas, eu quero que elas evoluam, eu quero que elas se compreendam e ouvir músicas. As músicas, elas trazem informações sobre nós mesmos que a gente nunca acessou. Por exemplo, uma música que está sempre na nossa cabeça. Se você está com uma música na sua cabeça e você não sabe inglês, você vai pegar uma tradução. A tradução é muito, muito, muito superficial e mal feita, porque normalmente foi uma IA que fez, que não levou em conta todas as nuances daquela música. E tu tá cantando essa música já faz 10 anos, talvez. A minha mãe escutava uma música do Creedence, que a minha vida inteira ela cantava essa música, que ela não sabia quase nenhuma palavra sobre essa música. E recentemente eu tô dando aula pros meus pais. E recentemente a gente pegou essa música para estudar. E ela conseguiu se aprofundar um pouquinho mais. Aquela coisa, eu vou me adaptar ao aluno e vão ter pessoas que vão ter mais dificuldades de se aprofundar. E não dá para forçar. É aquela coisa, não adianta falar de física quântica para quem não entende matemática básica. Então a gente começa com matemática básica, a gente começa com compreensão, a gente começa com uma tradução mais leve. Eu tenho dificuldade porque eu gosto muito de me aprofundar, né? Mas eu tento me adaptar à pessoa que tá na minha frente. Mas eu acho que tudo isso se conecta a esse saber quem você é e saber onde você quer chegar e crer no teu potencial profundamente. Do what you can with what you have. Cris, e com essa frase a gente vai finalizar o nosso podcast. Foi na hora, né? Foi. Acho que... Cara, brigadão por ter vindo aí. Valeu, Sei que não John. é fácil sentar aqui pela primeira vez e começar a falar e trocar ideia. Então, agradeço. Eu espero que a galera tenha gostado. Pra mim foi fácil Com falar. Eu certeza, espero que eu com não tenha falado certeza. muita besteira. Falar pra mim é fácil. Difícil Siga o é Cris segurar. lá. Ô, Cris, como é que a galera te acha na rede social? Cris com CH. Cris Aqui Se Fala. Cris Aqui Se Fala. E tem mais alguma outra que tu queira divulgar? Não, cara, o Cris Aqui Se Fala. Me acha lá. Me acha lá. Depois os guri vão compartilhar ali no coisa deles. Vocês vão achar mais fácil lá. E no YouTube tá como? No YouTube, Aqui Se Fala Inglês. Pronto. Aqui Se Fala Inglês. Uhum. Então tá. Toda semana tem. Toda semana tem live nas quartas-feiras, às 19 horas. Interpretação de música. Se você quer se aprofundar nas músicas, na quarta-feira, às 19 horas, que é a hora de você perceber essas nuances e ver esse maluco viajando em músicas em inglês. E é massa demais. Eu participo ali, é massa demais. Parabéns pelo trabalho. Coisa linda. Fechou então. Valeu, Crisera. Obrigadão, meu querido. Valeu, John. Tamo É junto, nóis. pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, Boteco.